Mi, quer dar as boas-vindas, já que você que fez o convite aí? Acho que é legal. Deixa eu dar as boas-vindas, então. Fabinha passou, já deu uma breve introdução, né? O agradecimento mesmo à Ju, já que eu a conheço há muito tempo. A Juliana, ela além de ser uma pessoa maravilhosa, já deixo aqui de antemão esse aviso, além dela ser uma pessoa realmente maravilhosa, ela é uma profissional realmente exemplar. Então, por isso que quando a gente pensou em trazer o assunto saúde direcionado a hábitos alimentares, o nome dela foi logo uma das primeiras opções, porque como a gente estava até conversando antes de iniciar aqui a reunião com todos vocês, né? A questão da nutrição está para ela não apenas como uma profissão, mas como a vida dela. Ela traz a qualidade dos alimentos, o trazer saúde através dos alimentos para ela e para a família dela constantemente em casa. É o dia a dia dela. Então, Ju, muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada por reservar esse tempo para conversar com a gente e falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante. Bem-vinda, nossa nutricionista de hoje, para falar sobre açúcar, né? É bom ou é ruim? Ah, essa pergunta é difícil, né? Vamos ver no final o que vocês vão me responder. Obrigada, Ju. À vontade. Eu que agradeço o convite de vocês de estar participando desse encontro hoje para falar desse tema, né? É um tema tão gostoso de se falar, literalmente falando, né? Mas que traz, para algumas pessoas, ele pode trazer um medo, uma ansiedade, aquele medo de engordar, tem gente que tem pavor de açúcar, né? Que alguém aqui tem esse pavor de açúcar, aquele medo de açúcar? Tem sempre um pouco, né? Então, vamos começar, né? Pode passar o slide, Shelly? Então, vamos lá. O açúcar, ele é um subproduto da cana-de-açúcar, né? Ou seja, o açúcar, ele é um produto vegetal, né, de fonte natural, e que era para ser uma coisa boa, né? Já que ele tem uma fonte natural, vegetal, nos fornece energia. Só que o homem acabou que transformou esse açúcar num produto muito refinado, né? Branqueado, cheio de. Adiciona muita coisa para tornar o açúcar mais branquinho, mais bonito, né? Mais comercial, digamos assim. E o problema também é que, além desse açúcar que eu estou falando, que é o açúcar extraído da cana-de-açúcar, existem também outras fontes de açúcar na nossa vida, né? Que são os açúcares presentes nos próprios alimentos, né? Nas frutas, nos legumes, nas leguminosas, nos cereais, nos grãos. Então, em tudo a gente tem açúcar. Esse, na verdade, não é o açúcar que traz problema, porque o açúcar, quando está incluído ali no vegetal, ali na fruta, a própria fruta que já contém fibras, já contém nutrientes, já se encarrega de metabolizar esse açúcar. Então, esse açúcar não é o problema, não é o açúcar que a gente vai debater aqui. Mas a gente tem também o açúcar presente nos alimentos industrializados, em grande quantidade, diga-se de passagem, né? E também nos alimentos que não são industrializados, que são caseiros, mas que são comprados prontos e o que a gente faz em casa também. Então, a gente tem várias fontes de açúcar no nosso, diariamente, né, na nossa vida. Pode passar. E por que esse medo do açúcar, né? O que o açúcar pode causar? O açúcar pode causar o açúcar em excesso, né? Pode causar obesidade, diabetes tipo 2, que é aquela que está muito relacionada com o hábito alimentar da pessoa, causa gordura no fígado, doenças cardiovasculares, disbiose, cáries. Então, ele traz diversos problemas relacionados ao acúmulo de gordura e também a disbiose. A disbiose eu vou explicar melhor para vocês, reservei um espaço só para a disbiose.
E, por enquanto, a gente vai explicar melhor por que que o açúcar, que é um carboidrato, né, ele vai virar gordura. Ele é relacionado com problemas de excesso de gordura. Vamos lá. Pode passar. Eu estou vendo aqui o slide cortado no finalzinho. Está assim também para vocês? Ou não? Tá tudo ok? Aqui tá normal, Ju. Tá normal, né? Certo. É só o finalzinho dele, assim, que a barrinha, a última parte tá cortada, mas deve ser só para Não, mas mim. tá normal, tá normal. Certo. Então, vamos lá. Quando a gente fala de açúcar que vira gordura, por que será, né? Como que isso acontece? Tudo gira em volta do índice glicêmico, que as pessoas tanto falam, né? Hoje as pessoas já falam bastante do índice glicêmico, da carga glicêmica, né? E por que que eu devo evitar alimentos de alto índice glicêmico? Quais são os alimentos? O índice glicêmico é um índice, né, que é dado de acordo com a velocidade que o carboidrato, a glicose que você ingere, vai parar na corrente sanguínea. Então, se eu vou ingerir um alimento rico em carboidratos simples, rico em açúcar, em farinhas refinadas, eu posso dizer que esse alimento tem um alto índice glicêmico, porque rapidamente isso vai ser transformado em glicose e vai parar na corrente sanguínea bastante glicose em um curto espaço de tempo. Então, a gente tem aí no desenho a hiperglicemia. Vocês estão vendo que tem bastante glicose circulante aí? Isso aí é um vaso sanguíneo. Então, eu tenho bastante glicose circulante no meu vaso sanguíneo. E aí, o que que acontece? O meu corpo vai pensar. Primeiro, ele vai ficar super feliz, né? Nossa, o nosso cérebro adora receber glicose, ele precisa de glicose para pensar, para sobreviver, é a fonte de energia dele, é a fonte de energia do cérebro. Então, ele fica felizão, assim que ele vê aquele monte de glicose, ele fica louco. Só que aí, o tempo passa, ele pensa, nossa, mas tem muita glicose aqui no sangue, eu não preciso disso tudo para as minhas atividades. Eu não preciso desse monte de glicose nesse momento. E aí, o que ele faz? Eu vou limpar tudo isso. Eu vou limpar e ele vai limpar excretando? Não, ele vai acumular na forma de gordura, porque o nosso corpo ele tem pavor a ficar sem energia. Então, assim, se tem muita glicose, ele não vai jogar fora. Ele vai acumular para quando você precisar. Então, quando você ingere um alimento rico em carboidratos, sem fibras, sem proteínas, né, sem gorduras boas, o que vai acontecer é que esse pico aqui, ó, vocês estão vendo essa linha vermelha desse desenho? Vai subir, isso é o que a gente chama de pico glicêmico, né? Então, muita glicose no sangue. Daí o corpo vai agir dessa forma que eu falei, ele vai pensar, nossa, tem muita glicose aqui, então eu tenho que dar um jeito de tirar essa glicose do sangue e armazenar. E aí, quando ele tira, quando ele faz essa limpeza, aí desce, a linha desce, ó. E aí, quando desce, é o momento que você já está hipoglicêmico novamente. E aí, né, quando ele desce, aí é que está o perigo também, né? Rapidamente você, em um curto período de tempo, você tinha bastante glicose, depois já aconteceu a queda, né? Você não tem mais glicose no sangue, porque ela foi acumulada. E aí, o que que acontece? Você novamente vai ficar com fome, num curto período de tempo, né? E o seu cérebro vai procurar alimentos que vão te oferecer energia de forma rápida. Ele jamais, numa hora dessa, vai pedir um prato de salada com carne, com proteína.
Ele vai pedir um brigadeiro, ele vai pedir uma pizza, ele vai pedir um pão, ele vai pedir algo que dê energia rapidamente. E aí, o que acontece? Comi de novo alimentos com alto índice glicêmico e tudo começa de novo. Pico glicêmico, desce. Sobe, desce e fica nesse sobe, desce constante. A pessoa passa o dia com fome, não se sacia e fica nesse sobe e desce. Enquanto que, quando eu ingiro alimentos com baixo índice glicêmico ou um índice glicêmico normal mesmo, eu vou ter uma curva mais suave. Vocês veem essa curva branquinha? Quase uma reta, né? Então, isso significa o quê? Eu não tenho picos. Eu tenho o que a gente chama de um esvaziamento gástrico lento. Se eu vou ingerir um alimento que tem rico em fibras, rico em gorduras boas, rico em proteínas, né? Que tenha também carboidratos, mas se seja rico em outras coisas também, eu vou ter um esvaziamento mais lento e uma liberação mais lenta daquela glicose no meu sangue, né? E aí, o que eu vou me sentir saciado? Eu me sinto saciado o dia inteiro, porque eu tenho uma liberação que condiz com aquela energia que eu estou precisando naquele momento, né? Eu preciso daquela energia e eu estou utilizando, eu vou precisando e eu vou utilizando, né? Uma coisa mais orgânica, mais inteligente. Você não vai causar um estresse no seu metabolismo, no seu cérebro, né? E quando a gente está saciado, a gente tem condições de fazer escolhas mais inteligentes. Você já viu alguém fazendo escolha inteligente estando morrendo de fome? Morrendo de fome, a gente come qualquer coisa. O que aparecer, a gente come. A gente estando saciado ao longo do dia, a gente faz escolhas mais inteligentes, mais bem pensadas, mais programadas. Alguém discorda? Acho que todo mundo já se viu, né, nessa situação, né, de fome, parece que eu estou sem energia, então a gente acaba mesmo se descontrolando. Pode passar, Chay. E vocês lembram que eu falei que um outro problema é a disbiose, né? O que é a disbiose? Um outro problema causado pelo excesso de açúcar. A disbiose, quando eu falo em disbiose, eu tenho que falar do intestino. O nosso intestino, eu acho que alguém aqui já deve ter ouvido falar, que chama o intestino de segundo cérebro. É o nosso segundo cérebro. Por que ele é chamado de segundo cérebro? Porque, de verdade, o intestino, ele tem um sistema nervoso autônomo, sistema nervoso entérico, que a gente chama, que ele se comunica diretamente com o nosso sistema nervoso central. Eles são totalmente interligados. E ele é autônomo porque ele se guia por si só. Ele consegue se guiar por si só. Ele tem realmente várias terminações nervosas ali. No nosso intestino, tem várias terminações nervosas, né? E assim, quando eu falo que o intestino nervoso, o sistema nervoso autônomo se liga com o sistema nervoso central, é que eles, quando um vai bem, o outro também vai bem. Se um vai mal, o outro também vai mal. Então, é uma coisa que está totalmente interligada. E o intestino, ele tem 5 metros de comprimento, né? Ou seja, eu estou falando isso para dizer o quanto que ele representa no nosso corpo, né? Ele tem 5 metros de comprimento. Dentro dele, eu tenho 100 trilhões de bactérias, ou seja, a gente tem mais bactérias do que células. Nós temos 100 milhões de bactérias habitando o nosso corpo, o nosso intestino. E essas bactérias, elas formam digamos, uma comunidade, uma população. Existem as bactérias boas e as bactérias ruins. As bactérias ruins são aquelas que vão nos causar doenças, inflamações.
e as bactérias boas que nos trazem saúde. E o que é a disbiose? Eu falo que tem uma disbiose quando as minhas bactérias ruins estão aumentadas e as bactérias boas estão em baixa. E aí acontece um desequilíbrio. Essa disbiose pode causar, aliás, normalmente causa a chamada permeabilidade intestinal. Que é a permeabilidade intestinal? No nosso intestino, a gente tem, se vocês olharem para a figura, aqui são as células do intestino, né? E vocês estão vendo que existem espacinhos entre essas células. E a gente tem as chamadas tag junctions, que são as células de barreira do nosso intestino, né? As células de barreira, elas são responsáveis por juntar, deixar essas células bem pertinho uma da outra, né? Fechar as barreiras, porque o intestino recebe muita coisa boa e recebe muita coisa ruim, né? Então, para quê? Para que tudo que a gente come de toxinas, de proteínas de difícil digestão, que estão ali na forma de macromoléculas ainda que não foram bem digeridas, ou até de bactérias, não ultrapassem as barreiras do intestino e não caiam na corrente sanguínea. Acontece que, como a disbiose inflama aquele intestino, essas células de barreira, elas acabam que abrem as portas, né, para que justamente essas proteínas mal digeridas, essas bactérias, essas toxinas que a gente ingere, vá parar na corrente sanguínea. E quando cai na corrente sanguínea, aí quem age? O sistema imunológico. Quando o sistema imunológico age ali, ele vai reconhecer aquilo ali não como um nutriente bom para a saúde, mas como um invasor. E aí é o que vai causar toda a inflamação, todas as alergias, toda alteração de humor, toda depressão, todos os problemas que a gente sabe que são relacionados com a inflamação, né? Doenças autoimunes. Então, o açúcar, o excesso de açúcar e outros fatores também, tá? Aqui é porque a gente está falando de açúcar. Existem outros fatores também que causam essa desbiose, que causam essa permeabilidade intestinal, mas o açúcar tem uma boa contribuição nisso aí. Então, é importante que a gente consiga manter o nosso intestino saudável para todo o restante do nosso corpo estar saudável também. Pode passar. E quais são os tipos de açúcar, né? Vamos lá. A gente tem o açúcar refinado, que é esse açúcar que ele recebe, né, os produtos químicos, ele passa por esse processo de refinamento e, infelizmente, esse processo de refinamento, a gente perde mais de 90% dos nutrientes do açúcar. E então, assim, você sobra praticamente só o carboidrato vazio ali, sem nenhum nutriente, né? A gente tem o açúcar cristal, que ele sofre um pouco menos de refinamento, porque é aqueles que têm o grãozinho um pouco maior, aqueles grãozinhos transparentes, mas é perdido também quase que 90% dos nutrientes do açúcar. E a gente pensa que não, mas o açúcar é cheio de nutriente, viu, gente? O açúcar tem ferro, tem zinco, tem cálcio, tem magnésio, tem vitamina A, tem vitamina B. Então, a gente olha para o açúcar, é carboidrato, né? Mas ele tem muitos nutrientes também. O açúcar light. O açúcar light é nada mais, nada menos que a união de açúcar com adoçante. Açúcar refinado, né? Um dos piores açúcares, com adoçante. A sucralose, um dos piores adoçantes. Ou seja, duas bombas juntas, uma explosão. Pá! É o açúcar light. Para quem quiser ter os malefícios de um lado e de outro, é só comprar o açúcar light.
E o açúcar light realmente vai ter menos calorias, né? Porque eles conseguem reduzir a quantidade de calorias misturando com um adoçante, né? Que tem 0 calorias. O açúcar mascavo, ele é um produto bruto, ele não é refinado, vem direto da cana-de-açúcar, ele vem realmente bem bruto e cheio dos nutrientes do que eu já falei, né? Ferro, zinco, cálcio. Então, é um açúcar riquíssimo de alta qualidade nutricional, só precisa ser usado com moderação, né? E que um aspecto interessante desses açúcares, onde os nutrientes são preservados, é que os próprios nutrientes do açúcar ajudam no metabolismo daquele açúcar. Então, ajuda aquele açúcar a ser utilizado de uma forma mais inteligente pelo corpo. Uma forma mais inteligente que eu falo, evitando aqueles picos glicêmicos. Então, os próprios nutrientes do açúcar já ajudam no metabolismo daquele açúcar que você vai ingerir. Então, o açúcar mascavo é uma boa opção, O açúcar demerara, ele é um pouco mais, ele sofre um processo de refinamento, mas ele não é tão bruto como o açúcar mascavo, mas ele ainda mantém uma boa parte dos nutrientes. Ele ainda mantém. Então, ele é uma boa opção também, porque o sabor dele é praticamente o mesmo sabor de um açúcar cristal. Eu, pelo menos, não vejo diferença no sabor. Então, ele tem essa grande vantagem, né, de ser um açúcar que não é totalmente refinado, que ainda ali tem preservados os nutrientes, e tem um sabor muito parecido com o açúcar cristal, diferente do mascavo, né, que já tem um sabor mais forte. O açúcar de coco, ele é um açúcar proveniente das flores da palma do coco. Ele é o açúcar que tem o menor índice glicêmico, desses que eu estou falando. É uma ótima opção, inclusive para pré-diabéticos, porque ele tem um índice glicêmico baixo, porque ele ainda é rico em muitas fibras, né? Muito rico em nutrientes também. E tem um sabor bem agradável, o açúcar de coco. Ele não tem um poder adoçante tão forte como o demerara e o mascavo, mas é uma ótima opção também o açúcar de coco. Eu falei aqui nos pré-diabéticos, mas lembrando que a recomendação da OMS para diabéticos atualmente ainda é o adoçante, tá? Então, depois a gente vai falar de adoçantes também, e aí seria uma opção para os diabéticos, mas tem que ser a utilização inteligente também, assim como a do açúcar, o adoçante tem que ser usado com moderação também. Pode passar. E os adoçantes? Então, vamos lá. Eu falei aqui de vários problemas dos açúcares, né? Do açúcar no começo. E aí, então, o que a gente faz? Então vamos substituir por adoçante? O que é que vocês acham? Acho que tá todo mundo com vergonha de falar. É o que eu pensava, mas aí já tive Eu acho que tem a questão que o adoçante é muito químico, né? O açúcar é natural, querendo ou não, como você falou, né? Então, eu acho assim, não, isso já está comprovado em estudos, né? Se os adoçantes emagrecessem, se servissem para o processo de emagrecimento, não existiria mais obesidade hoje em dia. E a gente sabe que o problema de obesidade é um problema grande no Brasil, né? E em outros países também. Então, assim, se adoçante fosse a solução, não existiria mais obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, porque era uma solução muito simples. Era só trocar açúcar por adoçante e estava tudo certo. Acontece que não é bem assim, né? O adoçante, ele também tem os seus efeitos e a gente vai debater aqui o porquê. Primeiro, vamos falar
quais são os adoçantes, né? Existem os adoçantes artificiais, que são os totalmente produzidos em laboratório, né? Que são a sucralose, aspartame, ciclamato, sacarina, acessulfame K, e tem outros também. Aqui eu não esgotei a lista de adoçantes, nem dos artificiais, nem dos naturais. Então, são vários os tipos de adoçantes artificiais e vários deles estão proibidos em outros países. Eles são utilizados ainda aqui no Brasil, porque o Brasil é mais liberal para essas coisas, mas eles fazem tão mal que são, inclusive, proibidos em vários países. Inclusive, podem causar até câncer, né? Então, assim, adoçantes artificiais, jamais, nem para diabético, nem para ninguém, nem para seu inimigo. Adoçante artificial nem devia existir. Agora, o que eu vou falar aqui de adoçantes naturais. Os adoçantes naturais, eles são obtidos de fontes naturais, né? Às vezes de folhas, né? De palmas, Então, as fontes são naturais, mas eles não deixam de ser fabricados também em laboratório, sofrem alguns processos, né? Mas eles podem, sim, serem utilizados. E quais são eles? Existem a classe dos polióis, que são aí entra xilitol, acho que xilitol é o mais conhecido, né? Acho que quase todo mundo hoje já conhece xilitol. Tem o eritritol, tem o isomalte, o maltitol. Tem também, já saindo da classe dos polióis, a talmatina. Tem a estévia, né? A estévia é uma folha, né? Obtido de uma folha, que é um dos adoçantes também mais recomendados. Só que os polióis, eles têm um probleminha. Eles não são digeridos totalmente no intestino. Então, as nossas bactérias, elas meio que sofrem um pouquinho para fazer a digestão dos polióis. E acaba que acontecendo muita fermentação. Os polióis são muito fermentativos, né? E, além disso, eles carregam muita água com eles. É o chamado efeito osmótico. Então, o que isso pode causar? Muito desconforto abdominal, né? Diarreia, gases. Eu não sei, eu acho que muita gente tem problema de consumir xilitol e acabar depois ficando com dor de barriga. O meu filho, por exemplo, aqui em Fortaleza, tem uma sorveteria famosinha que tem uns sorvetes saudáveis, né? Realmente é saudável o sorvete, porque ele não leva aquela gordura hidrogenada, é um sorvete mais natural, né? Com fontes naturais e tudo. Mas eles são adoçados com xilitol. E aí, primeira vez que ele comeu esse sorvete, diarreia. Mas eu nem desconfiei, né? Aí, da outra vez, de novo. Aí, eu descobri que era do xilitol, né? Do adoçante. E eu sei que é porque foi só um episódio assim, pronto. Não foi uma infecção nem nada. Então, não sei se alguém aqui já passou por isso. Porque às vezes, eu comi um doce super saudável, sem glúten, sem não sei o quê, sem lácteo, sem açúcar e passei mal, né? Às vezes é o adoçante, né? Que é utilizado em grande quantidade. Então, uma maneira inteligente de consumir esses polióis, né? É usar em pouca quantidade. Eu não posso, por exemplo, vou fazer um bolo, eu vou trocar as 2 xícaras de açúcar que tem naquele bolo por 2 xícaras de xilitol. Você vai passar mal, você vai morrer de tanta dor de barriga. Então, uma maneira inteligente além de colocar em menor quantidade, pode também, o pessoal faz muito, colocar um pouco da estévia e um pouco de xilitol, porque o xilitol tem um sabor super agradável, né? Não tem muito sabor residual, e a estévia é melhor, é mais natural e tudo, mas ela tem um sabor um pouco residual. Então, essa misturinha é uma boa misturinha para quem precisa usar adoçante, para quem precisa usar adoçante, né? Tô falando dos diabéticos, porque para quem não tem diabetes, eu não vejo sentido em usar adoçante. Depois a gente vai ver maneiras inteligentes de usar açúcares de boa qualidade nutricional. Pode passar. Então, quando eu falei que eu não vejo sentido em usar adoçante,
é pelo seguinte fato, nem esses adoçantes mais naturais, né? Quando eu como uma coisa doce, né? Um sabor doce na minha língua. As minhas papilas gustativas, elas captam esse sabor doce, e isso vai ativar receptores da língua, do intestino e do cérebro. E o cérebro, acho que já pode passar para o próximo, que vai ter as figurinhas do cérebro, né? Então, ó, o cérebro, eu ingeri o sabor doce e, como eu já falei, o cérebro é louco por energia, é louco por glicose, né? Então, ele fica super feliz. Nossa, doce, 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 energia para mim, né? Então, ele pensa, energia, energia. Só que o tempo passa e cadê essa caloria? Não tem, porque eu consumi adoçante, né? Então, é claro que eu não vou consumir o puro adoçante, mas assim, por mais que existam as calorias, as outras calorias, né, dos outros produtos ali incluídos naquele doce, o negócio é tão doce que não bate, sabe? O dulçor do alimento com a quantidade de energia que ele está fornecendo. É muito menos energia do que o sabor doce está dizendo. Então, quando o cérebro vê isso aí, que a energia que ele achou que ia chegar não chega, né? Aí ele fica procurando aquela energia, né? Então ele vai ativar os gatilhos metabólicos, gatilhos hormonais, né? Que vão dar aquela vontade daquela energia. E aí, novamente, eu vou dizer para vocês, nessa hora ele não vai querer um prato de salada. Ele vai querer um doce, um pão, uma pizza, um alimento que vá fornecer aquela energia da forma mais rápida possível. Então, o problema dos adoçantes, mesmo os naturais, ainda é esse. Você, com adoçante, não educa as suas papilas gustativas, causa um transtorno no cérebro, um estresse que ele não precisaria estar passando por isso. E esse ainda é o problema, a não ser que eles sejam utilizados de forma inteligente, digamos assim, né? Em pouca quantidade e junto com outros nutrientes naquele doce, né? Que possam diminuir aquele índice glicêmico também, né? Junto com fibras, junto com uma boa fonte de gorduras. Então, assim, existe também uma forma inteligente de consumir adoçantes, mas ainda assim, eu e a OMS ainda indica só para os diabéticos mesmo. Vamos lá, qual é o próximo? O próximo é um questionamento, né? Que eu acho que vocês podem também me ajudar aqui. E agora, depois de tudo isso, né? Os malefícios do açúcar, os malefícios dos adoçantes, qual que eu vou escolher? Açúcar ou adoçante? Eu preciso deixar de comer tudo com açúcar, eu preciso deixar de aquele negócio zero açúcar também, tem uns mais assim, zero adoçante. O que é que vocês acham? Vocês têm alguma experiência, alguma tática que vocês usam para... Eu queria fazer uma pergunta, assim. Eu sou intolerante à lactose, então eu diminui muito, eu comia bastante doce, né? Mas por conta da intolerância, e aí eu fui tirando doce. Hoje acho que não sou tão viciada assim, mas já fui. E eu uso, até fui pegar, quando você falou do Zero Cal, eu falei, já vou jogar fora. Porque eu uso o Zero Cal, mas só para adoçar. Tipo, a gente não tem açúcar em casa. Porque, tipo, meu marido não gosta de doce, ele não adoça café, não adoça nada. E eu só adoço café com leite com Zero Cal. Tipo, o resto todo, tipo, né? Se eu for comer algum doce pronto, alguma coisa assim. Se for fazer bolo, aí sim, uso açúcar e tudo mais. Mas aí, pelo que você falou, seria o correto usar um açúcar melhor, né? E não, ou pelo menos um adoçante que não fizesse mal, porque eu li que, né, pela lista que você passou, esse aqui é um dos que fazem muito mal.
Uhum. Então, é isso que eu ia te perguntar, só para adoçar, por exemplo, um café com leite que eu tomo, ou um chá, alguma coisa assim, pode colocar açúcar mesmo? Eu acho que eu já estava até prevendo essa pergunta, porque em um slide eu coloquei sobre as bebidas adoçadas, né? Eu acho que eu vou deixar essa tua dúvida para eu responder na hora desse slide, que eu tenho uma técnica, tá? Para deixar de tomar café com açúcar. Mas, para não deixar sem resposta agora, já que o teu café com leite, né? Eu já não tenho ali só o cafezinho, eu já tenho uma fontezinha de proteína, por mais que o leite não seja uma boa fonte de proteína, mas aí seria assunto para uma outra aula. É o leite de vaca, né? Você está falando? Principalmente para você que tem intolerância à lactose, né? Eu tomo zero lactose. Poderia, então, sugerir o açúcar de coco, que é um açúcar, além de ser super nutritivo, de menor índice glicêmico, ou essa misturinha que eu falei, desses dois adoçantes, mas em pequena quantidade, né? Que é o stevia e o xilitol. Mas sem deixar aquela coisa extremamente doce, né? Nem com açúcar de coco e nem com o adoçante. Mas depois a gente vai falar, tá? Do cafezinho, do chazinho. A gente vai falar disso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, acho que pode passar, Shelly. Então, a gente vai para a parte boa agora, né? Existe um caminho, existe uma luz no fim do túnel, né? Para tudo isso. Existe uma vida feliz com açúcar. A gente não precisa seguir esse caminho do excesso de açúcar, né? Nem esse caminho, né, dos adoçantes, ou mesmo do zero açúcar, zero adoçante. Se você for feliz consumindo zero açúcar, zero adoçante, zero carbo, o que eu acho que provavelmente não, mas pode ser que tenha alguém assim muito focado que é feliz com isso e tudo bem, vive uma vida normal, não é um transtorno, né? Mas e tudo bem. Agora, se isso for um transtorno na sua vida, né? Existe um caminho bom, né? E vamos ver então. Tem algumas estratégias que a gente usa para consumir o açúcar com inteligência. Vamos lá. Pode passar, Sheila. Então, a primeira estratégia é essa que eu já passei por cima com vocês, né? Para quem gosta de cozinhar, isso é uma ótima estratégia, porque você pode fazer os seus próprios doces em casa, né? E utilizar essa fórmula mágica, tá? Então, qual seria a fórmula mágica? Eu aumentar a quantidade de proteínas dos meus doces, aumentar a quantidade de gorduras boas, aumentar a quantidade de fibras e diminuir a quantidade de carboidratos. Mas isso fica bom? Proteína, eu tenho que colocar o quê? O whey nos meus doces? Não, nada disso, gente. A proteína, um simples bolo, por exemplo, que você faz, que tem uma boa quantidade de ovos, né? Uma boa quantidade, você troca uma parte, pelo menos uma parte daquela farinha refinada por farinhas de melhor qualidade nutricional, como farinha de aveia, que é rica em fibras, farinha de amêndoas, que tem um sabor super suave, cai super bem nos doces, farinha de castanhas, né, farinha de amaranto. Então, tudo isso aí já faz eu aumentar a proteína do meu doce, as gorduras boas, né? Eu posso utilizar como fonte de gordura também, além das oleaginosas, o óleo de coco, que é uma gordura de boa qualidade nutricional, o azeite, né? Tem gente que acha estranho colocar azeite em doce, mas em alguns bolos ele cai bem e não fica aquele sabor residual. A manteiga, né, se for usada com moderação, aumentando a quantidade de fibras e colocando o açúcar de forma inteligente também, sem deixar aquele doce altamente doce. A gente tem que educar as nossas papilas gustativas a sentir o sabor dos alimentos. Um bolo
Um bolo comum que leva só farinha de trigo realmente não tem muito sabor. Então, o que, que o pessoal faz? O que vai dar sabor àquele bolo é o açúcar. Agora, um bolo que eu uso farinha de amêndoas, farinha de aveia, que já traz um sabor diferenciado, farinha de castanha, eu consigo sentir o sabor daqueles alimentos, o sabor do alimento, e não o sabor do açúcar. Então, eu tenho uma diversidade de sabores muito maior usando essa fórmula. Né? Eu não preciso me prender àquela coisa farinha, 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 açúcar, né? E com gosto só de açúcar, só de farinha. E existem também os compostos funcionais, que eu posso dar um up, digamos assim, na nossa fórmula. Né? O que são os compostos funcionais? Os compostos funcionais são produzidos pelos alimentos de origem da terra, né? Pelos vegetais. Eles estão nas frutas, estão nos legumes, nas leguminosas, nas oleaginosas, né? Nas castanhas. Eles estão nas ervas que são riquíssimas em compostos funcionais. As plantas produzem esses compostos funcionais para se defenderem dos agentes externos. A gente sabe que uma plantação tem vários agentes de ataque às plantas. Então, elas produzem esses compostos funcionais para se defender. É por isso que os orgânicos, eles são muito mais ricos em compostos funcionais do que os não orgânicos. Porque os não orgânicos não precisam de defesa. Eles já têm os agrotóxicos, né? Eles já têm aquele mundo de pesticidas, né? Que colocam, então eles não precisam se defender. Então, eles têm compostos funcionais, mas em menor quantidade. Os orgânicos são muito mais ricos em compostos funcionais. E quais são esses compostos? Assim, eu vou levar tudo para o doce, tá, gente? Vamos ver, o cacau, por exemplo, ele é rico em catequinas, que é altamente antioxidante, é anti-inflamatório. Né? O cacau, ele tem 2 vezes mais catequinas que o vinho. Né? O vinho é bastante conhecido pelas catequinas, pelo efeito antioxidante. O cacau tem 2 vezes mais. Ele tem 3 vezes mais catequinas que o próprio chá verde. Então, ele é um ótimo ingrediente para usar nos seus doces saudáveis. Né? Que mais que a gente tem de compostos funcionais? A gente tem nas frutas cítricas, que a gente pode usar também nos doces, a gente tem os flavonoides, que possuem poder até anticâncer, é anti-inflamatório também, é antioxidante. A gente tem os taninos que estão presentes nos chás, presente na canela cai super bem doce, né? Então, tem os taninos. A canela é antibactéria, antifungo. Então, é um ótimo ingrediente também para usar nos doces. A gente tem... que mais? Deixa eu ver. Nas oleaginosas, as oleaginosas castanhas são riquíssimas em compostos funcionais. Então, assim, você já pensou em comer um doce gostoso, tá? Tem que ser gostoso, não vale ser ruim. Um doce gostoso, que além de não causar aquele acúmulo de gordura, aquele pico glicêmico no seu corpo, ele ainda pode te tratar, te desinflamar, ter um poder antioxidante, uma ação anti-câncer. Então, é maravilhoso. É um caminho maravilhoso. Né? É um caminho que todo mundo que gosta de doce, de açúcar, devia conhecer. Então, às vezes, vale a pena ir para a cozinha um pouquinho. Ou então, tem muita gente já vendendo, né, doces saudáveis. Assim, tem muita gente vendendo doce saudável que diz que é saudável e não é, né? Mas tem muita gente também já nessa linha, assim. E também no supermercado, a opção seria os chocolates, né, com maior teor de cacau, né? Existem algumas poucas opções de industrializado, mas existem. Vamos lá, vamos para a segunda estratégia. Não, vamos para
Vamos para as fotos para vocês verem como é possível. Todos esses doces eu que fiz, tá? Inclusive, tem receita no meu Insta deles, e eles são em todos eles eu usei essa fórmula que eu falei para vocês. Né? Eles são maravilhosos de sabor, e eles são ricos em proteínas, gorduras boas, compostos funcionais e baixo carboidrato. E são muito gostosos. Vamos lá. Próximo. A segunda estratégia inteligente. Vamos lá, é agora, tá? Vou falar do cafezinho, do chazinho. Existem estudos, Márcia, né? Que existe um estudo que diz que com 15 dias são suficientes para a pessoa se acostumar com um novo hábito. E eu provei isso daí na prática quando o meu filho ele deixou de chupar chupeta. O Gabi, quando deixou de chupar chupeta, ele passou 3 dias sofrendo mesmo. A gente via pela cara dele que ele estava sofrendo. Depois ele perguntava ainda, ai, minha chupeta. Aí foi passando o tempo, uma semana ele ainda perguntava, mas com justamente 15 dias parecia que ele nunca tinha chupado chupeta na vida. Sabe? Assim, então a gente se acostuma. A gente pode se acostumar com novos sabores. A gente pode se acostumar a sentir o sabor do café, a sentir o sabor do chá, a sentir o sabor dos alimentos. Né? As nossas papilas gustativas, elas são... às vezes, elas estão tão saturadas mesmo, assim, fechadas, né? Com tanto doce que a gente consome, que elas não conseguem sentir o sabor dos alimentos. Então, você precisa fazer essa educação, né? Essa limpeza da língua, das papilas gustativas, né? E a redução gradual é uma estratégia inteligente. Se eu tomo hoje um cafezinho com 2 colheres de açúcar ou com não sei quantas gotas de adoçante, quando for amanhã, eu vou tomar com 1,5 colher. Quando for 2, 3 dias depois, eu coloco 1. Quando for 2, 3 dias depois, isso vai depender de você, por isso que eu estou dizendo 2, 3 dias depois, quando você se acostumou com aquele sabor ali, é porque é hora de mudar. Eu já posso diminuir. Então, eu coloco um pouco menos, até eu colocar uma quantidade mínima ou nada. Então, vai chegar uma hora que você vai, passar dos 20 dias, tenta colocar a mesma quantidade de açúcar ou de adoçante naquele café que você usava antigamente. Você vai ver que você não consegue, você não vai mais gostar, porque você se acostumou com um novo sabor. Então, essa é uma estratégia muito interessante para quem quer. Porque, assim, o problema do café é que o café, eu vou tomar um cafezinho só. Às vezes, muitas vezes, ele não é acompanhado de mais nada. Então, se for um café com açúcar, por menor quantidade de açúcar que seja, ele vai ter um índice glicêmico elevado. Porque eu não vou tomar uma xícara de café com ovo cozido. Ninguém toma café com ovo cozido, com umas castanhas, café com castanha, né? Então, a gente toma um cafezinho. E, às vezes, até com um biscoitinho, também rico em carboidrato, em açúcar, em farinha, né? Então, é difícil eu tornar aquela refeição ali com baixo índice glicêmico, colocando açúcar no café. É por isso que eu digo que não faz muito sentido a gente tomar café com açúcar, nem chá com açúcar, né? O chá tem tantos efeitos terapêuticos que a gente acaba cortando aqueles efeitos colocando açúcar, né? E os chás têm tantos sabores, tem chá ruim, mas tem tanto chá gostoso que, assim, a gente tem que se acostumar a sentir o sabor do alimento e não o sabor do açúcar,
né? A gente está muito acostumado a querer sentir o sabor do açúcar, só do açúcar. E esquece que ali por trás existe um alimento super saboroso, que você pode se deliciar também, ser feliz com isso, né? A questão do suco, a minha estratégia que eu uso mais é comer a fruta, né? Eu prefiro frutas quando a gente está com vontade de tomar suco, né? Eu tô falando que a gente está com vontade de tomar suco, uma coisa refrescante. É só escolher frutas que tenham bastante água, né? A melancia, a laranja, a tangerina, né? São frutas que refrescam, né? Que tem uma quantidade elevada de água, mas que ali não tem só açúcar, ali não vai ter só o carboidrato, na fruta eu vou ter a fibra, né? Que vai metabolizar aquele açúcar de forma mais fácil, né? Que vai diminuir o índice glicêmico. Ou então, se acostumar também a tomar o suco sem açúcar mesmo, dessa forma, redução gradual. Pode passar. E a terceira estratégia tem a ver com as comemorações, né? Porque tá, na nossa rotina dá para fazer isso, dá para eu me acostumar, mas e aí, nas festas, né? E nas comemorações, que a não ser que a festa seja sua e você faça tudo do seu jeito, eu não vou ter ali um bolo com essa fórmula, né, que eu falei, eu não vou ter um suco sem açúcar ou uma fruta, né? Então, eu vou ter alimentos realmente de alto índice glicêmico. Mas, assim, ao meu ver, o açúcar não pode sair, não pode não precisa. Ele não precisa sair 100% da nossa vida, né? Ele acaba que ele está presente nos momentos mais agradáveis, né? Nas festas, quando a gente está comemorando alguma coisa, o açúcar sempre está ali presente, nos encontros, no bate-papo. Então, o açúcar é difícil sair 100% assim da nossa vida. Então, aproveita aquele momento, come o que tem lá, come para passar bem, né? E não para passar mal depois, come com moderação. Aproveita sem neura e no outro dia tá tudo bem também, volta à rotina e vamos lá. Dá para ser feliz assim, né? Dá para viver assim. A não ser que você não queira mesmo, se já seja uma pessoa tão focada, né? Que isso realmente não lhe pertença mais. Algumas pessoas até são assim, mas se isso lhe faz bem, a comida, até onde ela lhe fizer bem, está valendo. O que a comida não pode é fazer mal. É fazer mal para o cérebro mesmo, né? E para o estômago, para o intestino. Então, você tem que comer para se sentir bem. Essa é a maior mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje, tá? Eu não quis amedrontar ninguém com a questão do açúcar, né? Mas só dizer que existe um caminho que seguível, né? E um caminho feliz. Acho que antes dessa despedida não, que depois eu quero que vocês falem. É isso, Shelly. A Shelly vai mostrar aí. Esse é o meu Insta, né? O meu @. E aí vocês podem ver que onde tem foto de comida aí, gente, normalmente tem uma receita por trás, tá? Ó, onde tá torta de maçã. Tem várias receitas aí, todas usando essa fórmula que eu falei, que são receitas fáceis, né? Algumas mais complicadinhas, mas tem umas fáceis. Só para mostrar que dá para fazer dessa forma e dá para ter doce bem gostoso, mesmo sendo feito assim. Então, depois vocês podem dar uma olhada. Tem muita receita aí, gente. Muita receita, tá? Porque eu não faço só falar, tenho que fazer e mostrar.
Nossa, só falar aqui, Ju, tem umas receitas que eu sempre, quando eu passava, eu ficava, meu Deus, dá vontade, muita vontade de comer. Olha isso daqui, gente. Mas é isso, bota aqui, Ju, que aí qualquer coisa o pessoal volta. Pronto, então eu vou deixar aqui a minha mensagem para vocês, que uma dieta ela pode durar semanas, mas a reeducação alimentar ela vai durar o resto da vida, né? Então, você não tem um pacto com a perfeição, nós não temos pacto com perfeição, mas com o progresso sempre. A gente tem que estar sempre melhorando, né, de todas as formas. Aqui eu estou falando com relação à alimentação, né, mas a gente tem que estar sempre melhorando e colocando para dentro do nosso corpo o que vai nos fazer bem e o que vai nos fazer feliz, sem neuras, sem ansiedades, porque isso só piora o processo, só piora o processo mesmo. E aí eu deixo o meu arroba para vocês, lá vocês podem mandar direct, se tiver ficado com qualquer dúvida que vocês não queiram perguntar por aqui, mas queiram perguntar por direct, também eu fico à disposição. E quem quiser contar alguma experiência com açúcar, né, com alimentação saudável, queria ouvir vocês também, se vocês gostaram, se mudou alguma coisa, se tudo que eu falei vocês já sabiam, se mereciam um conteúdo mais aprofundado, ou tá bom desse jeito. Juliana, quero só agradecer e parabenizar, né? Conteúdo excelente. Mesmo as coisas que parecem óbvias, é sempre importante a gente relembrar. Tava até aqui o pessoal do escritório já comentando, falando, nós vamos jogar tudo fora os adoçantes, né? Quanto a nossa legislação aqui é, né, fraca, né, frágil, de tão comercial, né, deixar entrar tanto veneno, né, na nossa alimentação. E então é agradecer mesmo, relembrar coisas, tiveram coisas boas, novas também. E é isso, acho que a gente consegue. A gente, né, colocar a gente em primeiro lugar e a gente consegue ganhar do desejo, né? E melhorar a saúde. Obrigado. Isso mesmo. Eu que agradeço, gente. Eu quero citar também, eu quero aproveitar para agradecer, Ju, foi muito especial. Realmente você trouxe muitos pontos bastante importantes para a gente. Eu sempre falo que um dos grandes passos, né, um dos primeiros passos para a gente conseguir realmente mudar é a gente ter conhecimento sobre algo. A partir do momento que a gente conhece aquilo dali, a gente passa a saber fazer realmente melhores escolhas, passa a ter o conhecimento, o embasamento para realmente definir o que é melhor para a gente. Então, assim, a questão das substituições e dessas junções que você trouxe, essas opções de alimentos funcionais para a gente colocar. Eu não sou, você sabe, eu não sou muito de cozinha, até passo bem longe dela, mas a partir do momento que a gente tem conhecimento, por exemplo, a maca, o adoçante, a gente já fica um pouquinho mais distante daquele, sabe que o açúcar não é como um todo ruim, tem as opções de açúcar boa, quando a gente for fazer o nosso chazinho, o nosso cafezinho, o nosso alimento, mesmo que simples, a gente sabe fazer as adaptações agora, porque a gente tem agora este conteúdo disponível que você conseguiu fornecer. Muito obrigada, viu, Ju? A Má quer falar também. Ju, eu agradeço bastante, assim, para quem é intolerante à lactose, eu estou sempre procurando receitas mais, né, eu vou muito pro vegano hoje em dia, né, para conseguir isso, querendo ou não, me trouxe hábitos melhores, realmente, porque é mais difícil, aí você estuda os ingredientes, você vai atrás, e aquilo que você falou é muito verdade, do café, né, às vezes eu tomo, mas isso que que eu ia falar, quando eu compro café de torra média, que não é aquele super torrado, né, que é bem amargo, eu consigo tomar já sem adoçante, sem açúcar, sem nada, né. Agora, quando é aquele bem torrado, já é mais difícil, mas é o hábito mesmo. E uma outra coisa que eu ia te perguntar, se tem problema que eu gosto, por exemplo, de comer fruta com mel, alguma coisa, se o mel, tipo, eu posso manter na dieta, ou você não indica? O mel, ele é uma boa opção, né? Ele pode, sim, ser mantido na dieta, é super rico em nutrientes também, mas dentro daquela fórmula. Uma fruta só com mel eu já não indico, porque uma fruta já tem, apesar da fruta ter ali fibras,
mas acaba que é mais carboidrato, né? Ela já tem um índice glicêmico um pouco elevado. Então, se eu coloco mel, que é praticamente só carboidrato, então vou elevar muito o índice glicêmico daquela refeição, né? Mas é diferente de você, por exemplo, comer uma fruta, quero botar mel, tá, mas coloca uma pasta de amendoim, né? Que tem ali uma boa fornece gorduras, né? Que vai baixar esse índice glicêmico. Quem não gosta de pasta de amendoim, a Shelly, eu sei que não gosta. Castanhas picadas, né? Dentro da fruta também. Alguma coisa assim que chegue mais perto da fórmula que eu falei, Márcia. Porque só a fruta com mel vai tornar uma refeição com um índice glicêmico elevado. Né? Por mais que a gente não seja diabético nem nada, aquilo ali ao longo do tempo, né? Pode ir acumulando uma gordura ao longo do tempo, né? Se eu tenho esse costume diário. Então, é só usar a fórmula. É só usar a fórmula. Obrigada. Linhaça na fruta, né? Fibra, né? Aveia. Muito bom também. E aí, você coloca seu mel. Obrigada, viu? Nada. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer mais algum questionamento? A gente passou aqui um pouquinho do tempo, mas a gente sabe como esse assunto é importante, né? Então vale a pena. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Ou fazer algum questionamento, aproveitar o momento? Já vai mudar os hábitos? Hoje é o quê, gente? Quarta-feira. Já dá para mudar. Tá no meio da semana. O pessoal, quando tá na sexta. Não. O pessoal, quando tá na sexta, é que desiste, né? Olha a Sexta-feira, né? procrastinação. Sexta-feira tá no final de semana, aí o pessoal já começa a desistir. Não, a gente tá na quarta. Quarta é um ótimo momento para mudar, tá no meio. Ainda dá para mudar. Mais alguma dúvida? Senão, acho que a gente pode encerrar, né? A gente pode encerrar o nosso papo. Realmente, Ju, só agradecer, viu? Muito obrigada. Esse vídeo vai estar disponível para todos, não só os que estão aqui presentes, mas a gente deixa disponível lá no YouTube da Inspira. Então, as pessoas, quando quiserem realmente ver... Pronto, esqueci. Que às vezes esquece, né? A pessoa se deixa levar pelos hábitos, esqueci. Vai lá no Instagram, lá no YouTuber da Inspira, procura, a Ju compartilha também, vai compartilhar com os contatos dela. A gente tem lá, tem vários conteúdos disponíveis para melhorar vocês, tanto quanto a hábitos, né? Quanto a hábitos mesmo pessoais, quanto a mudanças mesmo profissionais, se você deseja se capacitar também em outras coisas. E é isso. Muito obrigada, Ju, encerrando o nosso Inspira Talks maravilhosamente hoje. Tchau, tchau, pessoal. Ótima noite. Vocês também. Tchau, tchau. Obrigado. Falou. Obrigada. Tchau.